Vamos lá. Vamos resolver aí as questões que estão faltando. São as questões 3, 4 e 5. A questão 3 diz o seguinte. Certo reservatório continha 1.000 litros de água quando foi aberta uma torneira de vazão constante. 50 minutos mais tarde, sem que a torneira fosse fechada, um ralo foi destampado acidentalmente, permitindo o escoamento parcial da água. O gráfico abaixo mostra a variação do volume de água dentro do reservatório em função do tempo. Qual era, em litros por minuto, a capacidade de escoamento do ralo? Bom, o gráfico mostra para nós que o reservatório começa com 1.000 litros quando essa torneira é aberta e após 50 minutos dela aberta, o reservatório atingiu o nível de 2.000 litros. Nesse momento, o ralo é destampado acidentalmente, sem que a torneira fosse desligada, mas ainda assim, de 50 até 75 minutos, o nível do reservatório aumentou de 2.000 para 2.400. A primeira explicação que a gente tem é: a torneira está tentando encher o reservatório, o ralo está tentando esvaziar. Como o reservatório continua enchendo, quer dizer que a capacidade da torneira de encher é maior que a capacidade do ralo de esvaziar. Ou, em outras palavras, a vazão da torneira é maior que a vazão do ralo. Bom, nós vamos trabalhar com isso com calma, porque o que a questão pede é qual é a capacidade de escoamento do ralo, ou seja, qual é a vazão desse ralo. Então aqui eu desenhei o gráfico para a gente trabalhar um pouquinho com ele. O que a gente tem que entender? Essa primeira parte aqui, de 0 a 50 minutos, que é quando o nível de água no reservatório vai de 1.000 para 2.000, é a etapa onde somente a torneira está ativa. Já essa etapa de 50 a 75 minutos é a etapa onde esse ralo é destampado acidentalmente, mas a torneira continua ativa. Então, nessa faixa eu tenho a torneira mais o ralo funcionando juntos. Tá legal? Então, com os dados dessa primeira etapa, que só tem a torneira operante, nós vamos calcular qual a vazão dessa torneira, dividindo o volume de água que ela despejou no reservatório pelo intervalo de tempo que foi gasto. Observando os dados, aqui o reservatório tinha 1.000 litros de água quando a torneira foi ligada. Depois de 50 minutos dela despejando água dentro dele, o nível subiu para 2.000. Então, quanta água a torneira despejou no reservatório? Ela despejou, se já tinha 1.000 e foi para 2.000, foi porque ela despejou 1.000 litros. E para despejar esses 1.000 litros, ela gastou 50 minutos de tempo. Dividindo 1.000 por 50, nós encontramos a vazão dessa torneira. 1.000 dividido por 50, eu posso vir aqui, cortar esse zero com esse, fica 100 dividido por 5, que vai dar 20 litros por minuto. Essa é a capacidade de vazão dessa torneira. Bom, mas a questão não quer a vazão da torneira, ela quer a vazão do ralo. Tá legal, então vamos ver o que acontece com o reservatório de 50 minutos em diante, de 50 minutos até 75. Bom, de 50 minutos até 75, o nível do reservatório, mesmo com o ralo aberto, subiu de 2.000 para 2.400 litros. E essa subida de volume levou 25 minutos, que foi do minuto 50 até o minuto 75. Então, nessa etapa aqui, a vazão que está resultante no sistema, eu posso até chamar isso de uma vazão resultante, né? Vamos chamar isso de VF, vazão final, é a soma da vazão do ralo
com a torneira, porque os dois estão atuando juntos, mesmo que fazendo funções diferentes. Então, vou somar aqui a vazão da torneira mais a vazão do ralo. Essa vazão da torneira a gente já conhece, são 20 litros por minuto. A vazão do ralo eu não sei, é o que eu quero saber, e essa vazão final aqui, que eu chamei de FIF, eu posso obter porque eu sei o quanto o nível da água elevou e quanto tempo gastou. Então, essa vazão final vai ser de 2.000 para 2.400, o volume de água no reservatório aumentou 400 litros. E esses 400 litros que aumentou no volume ocorreram em 25 minutos, que foi do minuto 50 até o minuto 75. Ou seja, 75 menos 50 dá 25. A vazão da torneira eu já sei que é 20. E agora a única incógnita é a vazão do ralo. Se eu resolver essa continha aqui e isolar a vazão do ralo, eu vou saber quanto ela vale. 400 por 25. Vamos lá, 400 por 25. 400 dividido por 25 dá 16. Então, a vazão final do sistema, quando a torneira está operando junto com o ralo, é de 16 litros por minuto. Como a torneira sozinha fornece 20 litros por minuto, quanto vai ser a vazão no ralo? Então, perceba que aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho o valor da vazão no ralo, que eu não sei quanto é. Aqui já está óbvio uma coisa. Perceba que a vazão reduziu, porque se só a torneira sozinha joga 20 litros por minuto e no final é como se estivesse jogando 16, é justamente porque o ralo está roubando água, jogando ela fora. Para eu descobrir, esse 20 que está somando passa subtraindo. Então, vamos ter 16 litros por minuto menos 20 litros por minuto. Isso vai ser a vazão do ralo. 16 menos 20, conserva o sinal do maior, que é um número negativo, menos, subtrai o menor do maior. 20 menos 16, 4. Então, a vazão do ralo, menos 4 litros por minuto. Esse sinal de menos serve unicamente para dizer que o ralo não está adicionando água no reservatório, que ele está retirando água do reservatório. Ok? Então, a nossa resposta seria letra D de dado. 4 litros por minuto é a vazão do ralo. O sinal de menos eu já expliquei para que serve. Vamos aí para a questão de número 4. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório ficará cheio em 3 horas. Abrindo-se a torneira B, encherá o reservatório em 2 horas. Em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as torneiras sejam abertas simultaneamente? Olha só. Esse problema é o seguinte. Aqui eu tenho um reservatório e o volume desse reservatório é desconhecido, tá? Não sei quantos litros ou metros cúbicos, ou seja lá o que for, cabem nele. Eu sei que nós temos 2 torneiras sobre ele, A e B. E eu tenho 3 situações diferentes. Na primeira situação, eu abro somente a torneira A. E quando acontece isso, só a torneira A aberta, em 3 horas, o volume total do reservatório vai ser preenchido. Se eu abrir somente a torneira B, com o reservatório vazio, o volume total dele será preenchido em 2 horas. Eu quero saber quanto tempo esse volume total vai ser preenchido quando tanto a torneira A quanto a torneira B estiverem abertas. É igual à questão anterior.
eu preciso encontrar aí qual é a vazão de cada torneira, e quando as duas estiverem juntas, é a soma dessas duas vazões. Tá legal? E aí eu vou trabalhar assim. Vamos trabalhar nesse primeiro caso aqui. No primeiro caso, eu vou ter o volume total preenchido em 3 horas. Mas se eu quiser saber quanto desse volume vai ser preenchido em 1 hora, eu vou chamar isso de x. Tá? Então, fazendo uma regrinha de 3, eu vou ter x vezes 3 é igual a 1 vezes v. Como eu quero saber o x, esse 3 que está multiplicando passa dividindo. O que eu acabei de descobrir? Que em 1 hora da torneira A ligada, 1/3 do volume total do reservatório vai ser preenchido. Então eu posso inclusive expressar essa vazão nessa unidade. É 1/3 do volume do reservatório por hora, a vazão da torneira A. 1/3V por hora. Já no segundo caso aqui, eu tenho que o volume total do reservatório é preenchido em 2 horas pela torneira B. Se eu quiser saber em 1 hora com a torneira B ligada, quanto de volume ela vai preencher do reservatório? Vou chamar isso de Y. Fazendo uma regra de 3, nós temos Y vezes 2 igual a 1 vezes V. Esse Y vai ser, o 2 passa dividindo, 1 sobre 2V. Ou seja, com a torneira B ligada, em 1 hora de funcionamento, metade do volume total desse reservatório será preenchido. Tá? Esse V maiúsculo é o volume total do reservatório. Então, posso dizer aí que a vazão da torneira B poderia ser expressa desse modo. Metade do volume do reservatório para cada hora. Tá? Quando as duas torneiras estiverem juntas, eu vou ter que somar essas vazões. Então, a vazão total, vou chamar isso de VR, vai ser a vazão da torneira A mais a vazão da torneira B. Então, qual é que vai ser a vazão total? Eu vou ter lá 1 sobre 3 V por hora mais 1 sobre 2 V por hora. A vazão resultante vai ser soma de frações. 1/3 mais 1/2. Eu vou usar a técnica do produto pela soma. Produto embaixo, 3 vezes 2, 6. Soma em cima, 3 mais 2, 5. Então, eu terei aí 5/6 do volume total a cada hora. Ok? Como eu quero saber quanto tempo vai levar para preencher o volume todo, aí eu vou fazer a seguinte regra de 3. Se eu tenho 5/6 do volume total a cada 1 hora, eu vou levar um tempo ΔT para preencher o volume total, que seria 1V. Que seria V, por exemplo, só V. Só V está de bom tamanho. Fazendo meios por extremos, eu teria ΔT vezes 5/6 igual a V vezes 1, ou 1 vezes V, que é o volume total. Aqui é 5/6 de V. Como o V aparece de um lado e do outro, eu cancelo. O 6 que está dividindo passa multiplicando. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ter 6 sobre 5 horas. 6 sobre 5 é 1,2. Então, o tempo que as duas torneiras juntas gastarão para encher o reservatório
é de 1,2 horas. A resposta seria a alternativa A. Ok. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é muito parecida com essa. Na verdade, é praticamente igual, só mudam os valores. Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encheria? Bom, aqui é interessante ver o seguinte. Só a torneira mais forte ela leva 24 horas para encher o tanque. A mais fraca leva 48. Se a mais forte e a mais fraca forem ligadas juntas, esse tempo tem que ser menos do que 24 horas. Então a gente já elimina a letra D e elimina a letra E. A resposta só pode ser A, B ou C. Vamos ver. Vou até usar a mesma figura. Então eu vou chamar aqui torneira 1, torneira 2, tá? E aqui a situação é a seguinte. Se só a torneira 1 estiver aberta, ela vai encher aí o volume total desse tanque em 24 horas. Se só a torneira 2 estiver aberta, ela consegue encher o volume total do tanque em 48 horas. Se as duas estiverem juntas, em quanto tempo isso vai ser preenchido? Aí a gente vai fazer basicamente a mesma conta que a gente fez antes. Eu preciso saber qual é a vazão da torneira 1. Se ela enche o volume total em 24 horas, em 1 hora, quanto desse volume ela encheria? Vou chamar de X. X vezes 24 igual a 1 vezes V. O volume preenchido seria de 1 sobre 24 avos do volume total. Já a torneira 2 teria lá volume total preenchido em 48 horas. Para 1 hora de funcionamento dela, eu teria um volume aí, Y. Y vezes 48, 1 vezes V. Então, em 1 hora de operação, eu teria 1 sobre 48 avos do volume total. Certo? Então, aqui, eu sei o volume que vai ser preenchido, tá? Isso por hora, né? Para cada hora. Então, eu posso dizer aqui que a vazão da torneira 1 é 1 sobre 24 avos do volume total por hora. E a vazão da torneira 2, 1 sobre 48 avos do volume total a cada hora. Bom, a vazão resultante com as duas juntas é a soma das duas vazões. Então, nós temos uma vazão resultante de 1 sobre 24 volume por hora, mais 1 sobre 48 volume por hora. Essa vazão resultante vai ser aqui, para igualar, nós vamos multiplicar essa primeira fração aqui, que é 1 sobre 24, por 2 em cima e embaixo. E aqui o 24 vai virar 48. Aí nós teremos o mesmo denominador. 2 vezes 24, 48. 2 vezes 1 dá 2. 2V
mais um V, a vazão dessa torneira vai ser, das duas torneiras juntas, vai ser 3 vezes o volume sobre 48 avos a cada hora. Bom, 3 vezes o volume total sobre 48 a cada hora. Agora, nós precisamos usar isso aqui para calcular o tempo. E aí nós fazemos uma regrinha de 3, né? Então nós vamos ter lá, se nós temos 3 vezes o volume sobre 48 a cada 1 hora, para encher o volume total eu gastaria quanto tempo? Então vamos ter ΔT vezes 3V sobre 48 igual a V vezes 1. Esse V, multiplicando dos dois lados, corta. ΔT vai ser 48 que está dividindo, passa multiplicando. E o 3 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, ΔT vai ser 48 dividido por 3. Bom, fazendo aqui rapidão. 48 por 3. 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3 para 4, 1. 1 não dá por 3, baixo 8. 18 por 3 dá 6. Então, o tempo aqui, 6 não, 16. Em 16 horas, o reservatório ficará cheio se as duas torneiras operarem juntas. Resposta letra B de bola. E assim a gente encerra nosso curso nas férias. Muito obrigado a todos que participaram aí conosco. Esperamos vocês em agosto. Curtam aí suas férias. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal!